Deus seja sempre louvado. Vamos ler a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 10. O assunto da palavra é os 12 e a sua missão. Aqui o Senhor aborda o assunto sobre de graça recebei e de graça dai, para não comercializar aquilo que é a palavra de Deus. Não é uma coisa nossa, mas é do céu. É um dom gratuito de Deus para todas as pessoas, independente de dinheiro ou sem dinheiro, é igual para todos, é o mesmo preço, de graça. Vinde comprai sem dinheiro, glória a Deus, aleluia. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Então aqui o Senhor Jesus envia os seus 12 apóstolos para essa missão. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, que é o que escreveu esse evangelho. Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão cananita e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritano, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o Senhor os enviou para a casa de Israel primeiramente, e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Então todos esses dons, o dom de Deus, a salvação, veio gratuitamente para todos nós. Então ele orientou aos apóstolos para que não recebesse nada em troca, para não vender aquilo que é de Deus, que é a gratuidade, a graça de Deus. Não se vende, não se compra. Você não compra ela com dinheiro, nem com ouro, com nada deste mundo. Chegou de graça para você que é pobrezinho e para você que é milionário ou bilionário. É gratuitamente, como está escrito lá em Isaías: vinde comprai sem dinheiro leite e mel, se referindo à palavra de Deus, à salvação da alma. De graça recebestes, de graça dai. O Senhor deu todo o poder para eles, para curar os enfermos, ressuscitar mortos, expulsar os demônios, fazerem obras pelo poder de Deus e operar neles, e operou. Eles se maravilharam com tudo isso. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Olha só também, e muitos querem comercializar aquilo que é de Deus, né? Aquilo que não é deles, querem cobrar. Não pague para a tua salvação, ela é gratuita em Jesus Cristo. Ele pagou todo o preço por nós. Nada, nem o dinheiro deste mundo conseguiria pagar o que o Senhor fez por nós, nenhuma riqueza. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Então eles foram sem nada, foram pela fé na palavra do Senhor, no mandado de Jesus Cristo. Nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Era só a comida que eles iam ter, o Senhor iria prover para eles esse alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. Então lá eles saberiam, pelo contato espiritual, se identificariam com a pessoa que eles iriam ficar naquela casa hospedado. Não foram os 12 na mesma aldeia ou cidade, mas foram
cada 2 em 2 para muitas aldeias e cidades. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Então podemos saudar a todos com a paz de Deus. E eu vos saúdo também, a paz de Deus a todos. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Podemos saudar a todos com a santa paz de Deus. Se a pessoa for digna, ela receberá aquela paz. Mas se ela não for digna, ela não vai receber aquela paz de Deus e ela volta para você, para quem saudou. Glória a Deus. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés, porque poderia e aconteceu de chegar em algum lugar, ninguém os receber, ninguém dá ouvido na pregação e tiveram que se retirar. Mas o Senhor disse, saindo, sacude até o pé das vossas alparcas, até a poeira que pegar nas vossas alparcas, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país ou para a cidade de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então aquele que não receber a palavra de Deus, que ela chegando sendo anunciada a salvação em Jesus Cristo, pois haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, que foram 2 cidades subversivas e de imoralidade, e que Deus destruiu ela com fogo do céu. Se aprofunde mais, se você ainda não conhece, nunca ouviu falar de Sodoma e Gomorra, procure na Escritura, está lá no Velho Testamento. Por que foram destruídas essas cidades? Os tipos de pecados que eram praticados lá. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Glória a Deus. Então, eles estavam sendo enviados como ovelhas ao meio de lobos, mas o Senhor os advertiu para não serem muito simples, para que eles fossem prudentes como serpente e simples como as pombas, tivesse com entendimento e sabedoria para discernir a malícia do povo, para não ser feito de bobos. Então, teriam que ser prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Então, pela algazarra das pessoas, as perseguições, para compreender, para discernir o intento do coração dos ouvintes, das pessoas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, Jesus Cristo, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Portanto, a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo. E ela, chegando até você inspirada pelo Espírito Santo, dê ouvidos, porque não vamos preparar um discurso para falar, para ler diante de ti, mas a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. E o assunto vem conforme a sua necessidade, conforme a nossa necessidade. Por fé nós buscamos a palavra de Deus e Deus nos revela e Deus nos guia na sua palavra. Porque o Espírito Santo quem falará. O Espírito de vosso Pai é que fala em vós, que é o Espírito Santo de Deus. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Então o Senhor aqui já foi falando o que haveria também de acontecer nas gerações futuras, que é o que acontece hoje, as tragédias hoje, quem acompanha as notícias vê que isso tem acontecido e continua acontecendo. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
Então essa palavra já pega nós também aqui, ó, na nossa geração, 2000 e poucos anos na frente, depois, ou muito mais, até o final ainda, essa palavra servirá para aquele que a estiver lendo e ouvindo. E odiado de todos sereis por causa do meu nome. Agora, faça uma análise. Se chega a palavra da pregação, da fé, da salvação em Jesus Cristo para você, qual é o sentimento que você tem no seu coração? De alegria ou de ódio? De contentamento ou de ira? De desprezo? Então faça uma autoanálise. O que você sente? Se sente alguma coisa diferente do receber com alegria, com paz, com tranquilidade, com amor, se sente algo diferente disso, clame ao Senhor e peça: Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue, porquanto receba com alegria, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Se sente ódio, se sente o mal-estar daquele que traz a palavra até você, clame a Deus e peça para Deus tirar esse espírito do anticristo, o espírito daquilo que é contra tudo que é de Deus, que é contra aquilo que é de Jesus Cristo, porque esse espírito opera nas pessoas uma antipatia ao nome de Cristo, ao nome de Jesus, e começam a buscar a salvação por outros métodos, outros caminhos, tentando um atalho para chegar a Deus, sem passar por Jesus Cristo, mas isto é impossível. Somente em Jesus Cristo há salvação. Então, busque a Deus, clame ao Senhor e peça para Deus livrar de qualquer influência maligna quanto ao Evangelho e quanto ao nome de Jesus Cristo como nosso único Salvador. Aleluia. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, é fugir para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então essa palavra, ela abrange, ela é profética, ela vai até o final, porque quando não terminará de percorrer todas as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então esse evangelho será pregado em todo o mundo. Enquanto não for pregado em todo o mundo, não haverá o fim. Ele será anunciado em todo o mundo. Porquanto o Senhor disse: ide anunciar o evangelho a toda criatura, por todo o mundo, e aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então busque, acenda aquela luz na sua cabeça, a luz de alerta, e busque ler a palavra de Deus e buscar a salvação da sua alma em Jesus Cristo. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Então, se chamaram Jesus Cristo de Beelzebul, quanto mais aos seus discípulos, aos seus apóstolos e aqueles evangelistas que anunciam a palavra de Deus. Pois virão com ódio, com rancor, com espírito de anticristo e ofenderão os anunciadores das boas novas de salvação. Então os domésticos na fé que anunciam serão odiados por muitos. Portanto, cuidado, não odeie, porque o que faz nascer e brotar o ódio no seu coração é o espírito do anticristo, que combate o evangelho, a palavra de Deus e tudo aquilo que é de Deus. Não quer ver as pessoas sendo salvas, quer que todos pereçam e todos sejam condenados. Mas creia, portanto não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que eu digo em trevas, anunciai sobre os telhados. Estamos aqui anunciando a palavra de Deus e a salvação em Jesus Cristo. Capítulo 10 de Mateus. Deus abençoe a todos vocês e a todos nós. Amém. Glória a Deus. Aleluia.